Band News FM, Frequência Baiana. Oferecimento A Gomes. O que você imaginar em papelaria, escritório e informática. Tudo no atacado e no varejo. Você ouve Band News FM. Informação o tempo todo. Boa noite para você que está na sintonia da Band News FM Salvador. Eu sou Dalmir Campos e sigo ao lado de Cristiele França. Boa noite para você, boa noite para os nossos ouvintes. Fiquem aí na nossa companhia até quase às 7 horas. Boa companhia no trânsito, onde você estiver. Pode bom deixar. Bate-papo também. Exatamente, hoje. que você não vai perder, você vai ganhar seu tempo. Jovens plugados, conectados o tempo inteiro, seja no computador, celular ou outros meios, fazendo do universo digital o principal espaço de interação social. Pois é, Dalmir, a cena é cada vez mais comum entre os jovens e tem moldado comportamentos diferentes do que era visto na juventude de anos anteriores. O Frequência Baiana de hoje debate o assunto com a presença da pesquisadora em educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, que acaba de realizar um estudo sobre a relação dos jovens com as tecnologias digitais. Maria Helena Oliveira. Marinho, boa noite. Boa noite. E também o psicólogo e doutorando do programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal da Bahia, Rodrigo Nejimin, que estuda o comportamento dos jovens na internet. Boa noite, seja bem-vindo também ao Frequência Baiana. Boa noite, ouvintes. Pois é, vocês dois têm pesquisas nessa área de comportamento dos jovens na internet. Os jovens, de fato, estão mais plugados na internet, doutora? Professora? Sem dúvida, os jovens, eles vivem imersos no mundo digital, né? Agora, é onde eles se relacionam, é onde eles se divertem, né? Então, é um espaço, assim, natural deles, né? Estar na internet faz parte da normal deles, né? A gente, quando estava debatendo para nossa reunião em pauta, para poder definir o tema do programa, um dos motivos que nos levou a pensar nesse tema, justamente porque no dia 27, o último, foi dia do pediatra. E numa consulta que eu fui num médico de outra especialidade, eu presenciei uma criança de mais ou menos 2 anos, no máximo, já mexendo com toda a intimidade no tablet da mãe, enfim, passando o dedinho ali, toda à vontade. Vocês acham que essa iniciação na vida tecnológica, né? Isso é benéfico até que ponto? Isso é positivo até que ponto? Como isso pode interferir no crescimento mesmo, no desenvolvimento dessa criança? É perigoso deixar ela desde muito cedo, muito pequenininha, tendo acesso a tablets, celulares, enfim, como é que vocês avaliam isso? Olha, essa questão do perigo é sempre importante e assusta muito aos pais, né? Principalmente os pais que nos ouvem, os educadores também. Mas é bom lembrar que a internet, a tecnologia, o tablet, seja qual for o dispositivo, ele nunca é perigoso por natureza. É sempre o uso e a apropriação que a gente faz daqueles equipamentos é que vai definir o quão ele pode ser saudável ou não. Sem dúvida que a habilidade cognitiva que as crianças desenvolvem e até esses equipamentos como tablets e celulares podem até ajudar, dependendo da idade, a desenvolver certas habilidades, mas a gente nunca pode confundir, uma coisa que é importante é a habilidade técnica das crianças de mexerem nesses aparelhos com a maturidade e a capacidade crítica delas de saberem avaliar, por exemplo, quanto tempo usar, o que usar, em que lugares usar e que tipo de uso. Então, o uso em si não é um problema, nem perigoso, mas sim, se não há uma mediação dos pais, se não há uma limitação na parte do tempo e no filtro do tipo de conteúdo que uma criança muito pequenininha vai usar, aí sim, sem dúvida nenhuma, essa tecnologia pode trazer malefícios, mas por natureza não é nem bom nem ruim. Então, antes de você falar, eu queria falar para os ouvintes que quem quiser participar, né, do bate-papo pode mandar sua mensagem através do WhatsApp. Eu não falei no início da entrevista. Geralmente eu falo, hoje eu não falei, né? Acho que eu estava prestando muita atenção aqui no meu smartphone. E aí você pode mandar sua mensagem através do WhatsApp no 87295248, também no SMS no 72250, coloca o BA na frente, também através do Twitter no @BandNewsFM _SSA, falando sobre
esse assunto. Eu queria saber como os pais podem fazer essa mediação, essa filtragem, né? Até quando, qual é o limite, como eles podem dar esse limite aos filhos. Olha, essa questão é sempre intrigante, né? A gente usa a seguinte metáfora, né? Lá na SafeNet Brasil a gente tem uma série de trabalhos para pais, para educadores, justamente cartilhas, informações bem didáticas para aquele pai que, por exemplo, está nos ouvindo e fala assim, poxa, mas eu não sou dessa época, eu sou de outra época, eu não entendo desse negócio e se sente pouco familiarizado com a tecnologia. A gente tem um caminho que é para além da tecnologia. Lembre sempre e olhe para a tela do celular, para a tela do tablet ou para a tela de qual for o equipamento conectado na internet, olhe para ele como uma janela para uma praça pública gigantesca. Imagine que seu filho, independente da idade, conectado na internet, ele está no mundo, ele está na maior praça da sua cidade, ele está na maior praça pública do planeta hoje, que é a internet com 2 bilhões de pessoas. E aí qual é o critério? O critério é, meu filho já tem maturidade para ir sozinho na rua? Ele já sai sozinho para ir na praia, para ir no cinema, para ir na escola? Ele já tem essa maturidade para pegar um ônibus, para fazer uma viagem? Dependendo da capacidade do seu filho de ter essa autonomia, na internet a gente vai mais ou menos seguir o mesmo parâmetro, né? Então, a criança muito pequenininha, 4, 5 anos, já mexe em tablet, mas ela ainda não tem maturidade crítica para sozinha fazer muitas coisas, como, por exemplo, na internet, com 3 cliques, ela pode cair em conteúdos que ela nunca procurou e que podem ser muito violentos para ela. Então, até uma idade que ela não tem autonomia nenhuma ainda na rua, na praça, mesmo no condomínio onde mora, essa autonomia também tem que ser limitada na internet. Navegar com os pais, com o acompanhamento do irmão mais velho e a autonomia sendo dada conforme a maturidade da criança também para outros espaços, né? Lembrar que a internet é também um espaço social e que, como outros, exige acompanhamento dos pais quando a criança é muito imatura e gradativamente a criança deve ir ganhando autonomia e liberdade uma vez que ela prova para os pais que tem capacidade e responsabilidade. Esse que acho que é um alerta fundamental para os pais. Exijam responsabilidade dos seus filhos e deem autonomia proporcional. Concordo com o Rodrigo e agora a gente chama a atenção exatamente quando às vezes os pais não são familiarizados, né, com o computador, a internet, e aí ele evita essa mediação, né, que tem que existir entre as crianças e a internet, né? E aí fica naquela reclamação, né? Que o só menino demora demais. só fica na internet, mas não chega junto da criança, vê o que é que ela está olhando, pesquisando, entendeu? Navegando na internet. Então, esse afastamento dos pais é um dado assim muito complicador. O que a gente também se questiona é que, além desse perigo da navegação livre, né, a qualquer idade, a qualquer tempo, também tem a questão do desenvolvimento dessa criança. O que eu me pergunto, assim, eu sei que a internet também pode ajudar nesse lado mais criativo, que a criança pode passar a pensar mais rápido, cada vez mais cedo, isso é bacana, mas também há uma limitação quanto à interação social, não existe quando há um excesso de convívio apenas no mundo virtual? O The New York Times, desculpa, só para complementar, chama de os novos vampiros, né? Que as crianças, os adolescentes deixam para poder passar ao longo da madrugada postando, comentando e conversando. Tudo em excesso é prejudicial, né? Você tinha falado anteriormente das criancinhas, né? Muito já de pequenas. 2 anos, pequenininha, e a gente vê muito isso, né? A criancinha com o dedinho lá no Acho que já touch nasce screen. sabendo, né? Exatamente, mas eles veem os adultos, então é fácil Repetem. para eles, né? É fácil. Então, eu acho que eles têm que conviver porque é a nossa realidade hoje. Agora, sem dúvida, tem que ter esse acompanhamento, esse cuidado, entendeu? Do estar junto com a criança. Eu acho legal essa questão da sociabilidade, né? Assim, será que usar muito o celular, só jogar, só ficar na internet, prejudica a vida social? É muito relativo, porque inclusive lá na Universidade Federal, na UFBA, a gente tem um grupo de pesquisa, o GITS, justamente um grupo de pesquisa sobre as interações digitais, como que as pessoas interagem, principalmente os adolescentes. E a gente vê em várias pesquisas, inclusive algumas no Brasil, que mostram que é delicado falar que a internet isola as pessoas, porque os dados mostram muito o contrário, principalmente as crianças e adolescentes, que acabam tendo nas redes sociais, por exemplo, na internet, um dos seus principais espaços de socialização. E isso não é ruim por natureza. Eles dormem muito mais tarde e as questões que a gente coloca é o seguinte: quais são os outros espaços públicos
parques que a gente tem oferecido para nossas crianças e adolescentes brincarem? Qual a quantidade de praças? Qual é a quantidade de espaços de lazer? Quais são as oportunidades que as crianças efetivamente têm para estarem livres e sozinhas brincando entre pares? Porque na escola cada vez mais a agenda é apertada, fora da escola tem inglês, tem judô, Balé. tem futebol, balé, tem jazz e depois tem pré-vestibular. É o tempo todo uma agenda tão intensa de atividade com compromisso que o tempo de não fazer nada ou estar simplesmente com os amigos e bater papo acaba sendo concentrado na internet. Sem dúvida, se uma criança ou adolescente não tem atividades fora da internet, não tem amigos no bairro onde mora, não tem amigos na escola, não socializa em nenhum lugar. Nem e com socializa família, muitas vezes, né? E apenas na internet essa socialização, aí sim talvez é um sinal amarelo ou sinal vermelho para que a criança tenha outras oportunidades. Mas Sim. a questão é a soma. Ter também a internet como espaço social é muito bom, é muito positivo, até porque estar junto com nossos colegas é sempre bom. E vale lembrar que nós adultos também temos lá nossas redes sociais e temos lá os nossos espaços que a gente também gasta uma boa quantidade de horas, inclusive nos jantares e nos bares, dedicando também a essa socialização. Não é à toa que não é uma substituição. Substituição é negativo, mas quando agrega, é mais um espaço social que pode ser muito bem aproveitado. E eles aproveitam. Não só eles, nós adultos também aproveitamos, porque quando a gente está numa rede de relacionamento, a gente tem muito mais contato com pessoas que se não existisse a rede, a gente não teria esse contato. Então a gente está sempre assim, alguém postou alguma coisa, entendeu? Um amigo que a gente não vê há muito tempo, então a gente tá mais próximo, né? E os jovens, eles marcam muito encontros para sair, né? Eles fazem das redes sociais, entendeu? Um espaço assim de discussão, de colaboração, entendeu? E também marca a marcação de encontros, né? Para sair também dali. Fazem do espaço da internet o que deveria ser feito, assim, um meio para poder você ter encontros físicos de fato, né? Assim, sair, ir para o cinema, ir para um show. Exatamente. A partir desse relacionamento na rede, eles marcam exatamente esses encontros, entendeu? Uma forma muito mais ágil, muito mais rápida. A única coisa que eu me preocupo, né, pra gente fechar aqui e amarrar esse bloco, é justamente isso, porque por mais que aconteçam essas marcações, usando as redes sociais, muitas vezes, durante os encontros, está se preocupando em estar nas redes sociais. Então, se deixa de curtir o momento, porque está na rede social, entendeu? Então, eu acho que o limiar é saber essa educação, administrar esse tempo é que é o mais complicado, né? E um jovem, um adolescente, uma criança muitas vezes não sabe isso. E a gente vai conversar sobre isso na volta no próximo bloco. A gente está conversando aqui com o psicólogo e doutorando do programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal da Bahia, Rodrigo Nejimi, e também a pesquisadora em educação pela Faculdade de Educação da Universidade também da UFBA, que acaba de realizar um estudo sobre a relação dos jovens com as tecnologias digitais, a Maria Helena Oliveira e Mário. Você sintoniza Band News FM 99,1. 99,1. A primeira rádio de Salvador. Só notícia e só FM. Band News FM, Frequência Baiana. Estamos de volta no Frequência Baiana, aqui na Band News FM 99,1. Você pode participar do nosso bate-papo. A gente está conversando hoje sobre o comportamento dos jovens na internet. Mande sua mensagem através do WhatsApp no 87295248, também no SMS 72250. Coloca o BA na frente antes de mandar a mensagem, e também através do Twitter no @BandNewsFM_SSA. Hoje a gente conversa com o psicólogo e doutorando do programa de pós-graduação em psicologia da UFBA, Rodrigo Nejimi, e também a pesquisadora em educação pela UFBA, que acaba de realizar um estudo sobre a relação dos jovens com as tecnologias digitais, Maria Helena Oliveira. E antes da gente conversar com eles, ver o que o pessoal está comentando aí no WhatsApp. Então, tem muita gente aqui lamentando a situação do trânsito, viu? Alexandre Dória, ele diz que a BR está travada, parada no sentido Salvador, ali na região do Walmart. Então, quem puder, evite essa região da cidade, ou melhor, da rodovia por enquanto. Nosso ouvinte Maurício
taxista também colabora com essa informação. Ele diz, não sei o que está vendo na BR-324, mas do viaduto do CIA até o viaduto da Brasilgás, o trânsito está parado. Há várias viaturas da polícia na saída da Brasilgás, pode estar havendo algo lá que causa esse congestionamento de mais de 8 quilômetros da BR-324. Então, uma ouvinte também colabora com uma outra informação da necessidade de sinalização nas faixas da paralela. O trânsito está bastante complicado neste momento por lá também. E o Justino, nosso ouvinte, está acompanhando aqui o nosso debate, ele pergunta, então vamos abrir novamente o debate com a pergunta de Justino: até que ponto é interessante os pais aprenderem para interagir com os filhos? Eu particularmente acho assim muito interessante, porque é como estávamos falando antes, né? Deles estarem acompanhando o que os seus filhos estão fazendo na internet. Até eles adquirirem autonomia, responsabilidade. Então, esse acompanhamento é muito bom para que ele esteja a par do que os filhos e orientando os filhos a estarem na internet. Nossa redação muito ágil e competente já colabora aqui já responde ao nosso ouvinte que participou, como o Lucas havia informado. No trânsito houve um acidente com vítima na BR-324, então esse é o motivo do congestionamento. Muita cautela e paciência nesse momento aí na rodovia, já que também está chovendo em vários pontos da cidade. Então, é isso. A tecnologia, pois é. Né? A gente estava falando no intervalo com relação aos jovens que não se deixam levar por esse comportamento que parece, pelo menos, ser geral, daqueles que não querem, não fazem Facebook, não estão no WhatsApp. Existem, né? Existem. Porque ainda existem, né? Se é que são comportamentos estranhos, jovens que preferem não estar dentro desse contexto geral, né? Considerando que o jovem, né, que a juventude é uma categoria social e que não necessariamente ela é considerada apenas uma faixa etária, existem outras formas, né, dos jovens lidar, existem contextos, entendeu, que vão ser determinantes nisso, né, eles gostar, a forma de sentir, de pensar, entendeu, é diferenciada. Então, o jovem, ele não é uma categoria homogênea, ela não é homogênea. Tanto é que os teóricos, eles chamam de juventudes, né? Porque existem vários jovens, né? Vários modos de ser jovens. Então, fala-se muito de que é generalizado o jovem gostar da internet. Não, a gente encontra jovens, no meu estudo mesmo, encontrei jovens que eles não têm essa afinidade, entendeu? Não tem essa euforia, né, digital como a maioria. Uhum. Isso é muito importante mesmo, lembrar que cada grupo de jovem a gente pode dividir em vários grupos, né? Mas é legal pensar também que talvez o estranho seja mais do que aqueles que resistem ao uso da tecnologia. Me parece que é importante pensar também, se a gente fosse olhar um pouco no retrovisor, na história, é estranho a velocidade e a facilidade de massificação dessas tecnologias. Porque em pouquíssimo tempo de história, isso passou de algo que não existia há pouco tempo atrás, passou a ser unânime entre as pessoas. Então, mais estranho do que aqueles que resistem ao uso, me parece surpreendente a adesão tão rápida e tão intensa a essas novas tecnologias. E para os existentes, claro que a resistência radical de se recusar, talvez não. Mas eu acho interessante cada um de nós ter a nossa reflexão sobre a forma como a gente se apropria dessas tecnologias, né? E pensar o quanto a gente poderia ou não ficar sem esse ou aquele uso, ou de que forma a gente pode ter capacidade de ter alguma crítica sobre o uso que a gente faz. Porque a gente adere de forma tão cega e às vezes estão respondendo a demandas de propaganda, a demandas de pressão de amigos, e que às vezes pouco tempo a gente tem para poder fazer uma avaliação crítica, uma resistência mínima que seja, mas de reflexão sobre o lugar que essa tecnologia ocupa na nossa vida, né? Que tipo de coisas eu faço com essas tecnologias? O que elas me fazem fazer? Me fazem fazer coisas muito legais, com certeza, mas se a gente perde a capacidade de resistência crítica no sentido de
olhar para aquilo que a gente mesmo faz, é muito perigoso também aderir cegamente e são legais que adolescentes e jovens já alguns fizeram o seu facecídio, né? Na época do Orkut era o Orkuticídio, de limar as suas redes como um ato de protesto e dizer para os amigos, olha, eu quero estar com vocês, mas eu quero também estar de outras formas que não só essa, né? Então é legal parar para pensar o que a gente pode fazer com, mas também sem tanta tecnologia. Maravilha. Tem um ouvinte nosso aqui que eu acho que ela é mãe, deve estar nesse momento de aflição. Ela pergunta o seguinte: o nome dela é Thaís Gomes. Ela diz: boa noite, é correto ter senha do Face da filha? Acho que ela está se sentindo culpada. Olha só, dependendo da idade da filha aí, assim, a gente tem algumas questões lá na Cefanet, a gente dá algumas orientações para os pais, inclusive depois do debate aqui, quem tiver interesse, a gente tem um canal em tempo real lá que funciona dando dicas. Dependendo da idade, né? A gente não pode esquecer que criança e adolescente, pela lei brasileira, tem também direito à privacidade, tem direito à vida íntima, e é importante até para o amadurecimento e para o desenvolvimento social e mesmo psicológico da criança e adolescente, ter os seus espaços pessoais. E se os pais, que são as pessoas de referência, o primeiro contato das crianças e adolescentes, não respeitam esses espaços e não ensinam a lidar com esses espaços pessoais, é perigoso. Mas, ao mesmo tempo, os pais são responsáveis legalmente por tudo que seus filhos fazem, na internet inclusive, e também são responsáveis pela proteção dos seus filhos. Então, eu diria para nosso ouvinte que está aí acompanhando, se você tem a senha da sua filha, que é criança, menor de 12 anos, pode ser saudável, e desde que ela tenha plena ciência disso e de que essa construção seja conjunta e negociada. Olha, minha filha, primeiro porque redes sociais famosas como o Facebook, Twitter, mesmo o YouTube, exigem a idade mínima de 13 anos. Então, se o seu filho tem menos do que 13 anos e tem alguma dessas redes, é importante que os pais criem essa rede, tenham sim a senha, mas de uma forma negociada, que seja transparente, e sempre que for acessar o conteúdo, acesse junto com os filhos. Se os filhos resistirem, dizem assim, não mãe, não entra não vamos entrar não, se ela está com medo de que a mãe veja alguma coisa, já é um sinal talvez que elas precisam conversar. Mas eu diria, respeitar a privacidade dos adolescentes, principalmente adolescente, é fundamental para a relação de confiança entre os pais. E lembrando que as crianças agora também têm o direito de não receber palmada, né? Que aí tem a lei da palmada. Pois é, a gente conversou aqui com o psicólogo e o doutorando do programa de pós-graduação em psicologia da UFBA, o Rodrigo Nejimi. Muito obrigado por participar do nosso bate-papo, Rodrigo. Olha, agradeço mais uma vez e volto a dizer, para quem está ouvindo a gente quiser continuar o papo lá no canaldeajuda.org.br, a gente tem uma equipe de plantão online, e para os que nos ouvem são pesquisadores, estudantes de universidades, podem conferir também pesquisas sobre esse tema no gitsufba.net com pesquisa atual. GITS, ufba.net, pesquisas, atualidades e reflexões sobre esse tema. Muito obrigado pelo convite, a gente está à disposição. Pois é, e também conversamos com a pesquisadora em educação, também pela UFBA, que realizou um estudo sobre a relação dos jovens com as tecnologias digitais, Maria Helena Oliveira. Obrigado também, Maria, por ter vindo. Agradeço eu. Hoje falar de jovem e tecnologias digitais é um tema muito abordado, e quanto mais a gente discutir, melhor. Uma mãe tira dúvida, entendeu? Isso é importante, a gente conversar, dialogar sobre esse tema que é tão contemporâneo. Vamos trazer esse debate outras vezes aqui, com certeza. Com certeza. Band News FM, Salvador, 99,1.